nesse processo de libertação de culpa mesmo, de me permitir errar, de me permitir ser mulher também, ao mesmo tempo que sou mãe. De uma certa maneira, a rotina de uma acrobata é a perfeita analogia à vida de qualquer mulher no mundo desde sempre. Saber a coreografia, trabalhar incessantemente para executar todos os movimentos com perfeição, por mais doloroso que isso seja, com a exata noção de que, pelos olhos dos outros, qualquer erro tem um custo muito alto a ser pago por ela e somente por ela. E por mais que se tente, em algum momento todo mundo cai, todo mundo falha, mesmo que muitas vezes não por sua culpa, embora os outros façam pensar que sim, duvidando de si mesmo. Sim, em vários momentos, vários momentos. E não só da família, e não só da maternidade, mas de se sentir incapaz e dessa síndrome da impostora pela própria vivência do que é ser mulher na sociedade. Porque o tempo todo parece que a gente tem que provar o tempo todo que a gente é muito boa. E aí eu lembro de um episódio que eu estava no doutorado e eu falei, eu não vou dar conta, eu não sei para que eu fui me enfiar nesse doutorado, porque isso não é para mim. Eu já cheguei muito longe. E aí eu precisei de uma outra mulher, né, para poder falar para mim, olha, né, de lembrar da minha trajetória, de lembrar dos caminhos que eu tive que percorrer, pelos quais eu passei, do que eu já tinha alcançado, para poder entender que, primeiro, eu era merecedora de estar ali, porque eu fiz um processo seletivo como todas as outras pessoas, e que, principalmente, eu tinha capacidade para dar continuidade naquele trabalho. Então, essa síndrome da impostora, ela vai sendo alimentada o tempo todo, porque não é uma questão que começa, por exemplo, com a formação, de repente, de uma família ou a chegada de um filho. A gente, desde pequena, a gente é tratada pela sociedade dessa forma. Então, não, ele é menino. Não, mas você é menina, você vem aqui, você não pode fazer isso, né? Então, o tempo todo, o nosso espaço, ele é limitado, o tempo todo você tem que provar 3 ou 4 vezes a mais, né? Que você consegue, que você pode. E isso fica na nossa cabeça o tempo todo. A gente acaba tendo essa síndrome realmente da impostora. E que quando a gente chega, a gente pensa assim, nossa, que sorte. Não foi sorte, né? Foi trabalho, foi construção, foram escolhas. Mas até quando a gente conquista, a gente fica assim, nossa, que sorte. Não foi sorte, foi trabalho. E desconstruir isso leva tempo. Em vários momentos a gente sente isso ao longo da trajetória, né? Em alguns momentos tive sim, eu não vou conseguir dar conta e preciso fazer uma escolha, e a escolha é parar ou diminuir o meu crescimento profissional. Então é uma insegurança grande que a gente tem, e nessas horas eu acho que é importante a gente ter gente perto que diz, não, calma, você dá conta sim, é possível e você não está sozinha, você não é a única, outras de nós já passamos por isso. Eu acho que aí entra a força do coletivo, do conjunto, de você ter o apoio de outras pessoas que estão perto de você e que conseguem te ajudar a enxergar o que, por vezes, você deixa de ver em você mesmo. É um sentimento de culpa, né? De não ser boa o suficiente, porque ao mesmo tempo que você sabe da tua obrigação, do teu papel profissional, você também sabe que tem pessoas que só contam com você. Então, realmente é bem angustiante e adoecedor até, eu diria. É um conflito, porque se eu conseguir, é porque eu tenho mérito para aquilo, né? Não foi um favor, eu trabalhei para conquistar. Mas sempre
como desde muito nova a gente ouve as pessoas falando, embora meus pais não façam parte disso, mas a gente sempre ouve um colega, um tio, um amigo falando que só conseguiu porque é mulher, ou não conseguiu porque é mulher. As pessoas estão sempre te desmerecendo, sempre colocando o teu gênero, né, como uma questão. Então, quando você consegue algumas coisas, você fica assim, será que eu consegui porque eu sou mulher? Será que eu não consegui porque eu sou mulher? Então, às vezes, bate esse questionamento. Quando eu era mais nova, eu me questionava mais. Agora, nem tanto. Como é que você resolveu essa situação? Essas questões não são resolvidas, mas eu acho que é a maturidade mesmo, né? Acho que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, falar, eu sou muito além do que isso que você está me rotulando. É só o tempo. É só o tempo e o acúmulo de experiências, de desafios é que vão te dar ferramentas para que você consiga se blindar contra esse tipo de coisa. Então, eu tenho um lado também muito teimosa, né? Então, eu acho que quanto mais, assim, vem o desafio de que não é possível, eu internamente penso, não, é possível, eu vou dar conta. Como? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou fazer. Então, assim, eu acredito que nós somos muito mais capazes do que a gente acredita. Muito mais. Contudo, essa analogia se mostra na dificuldade da mulher de sobreviver e manter a saúde mental nesse mundo louco. Há algo que ambas possuem em comum. Algo muito necessário nos dois casos. Todas, sem qualquer exceção, precisam de uma rede de apoio. E hoje em dia, minha rede de apoio são minhas filhas, assim. É elas que me dão suporte em tudo, as duas, tanto a de 15 quanto a de 23. A gente se apoia bastante, assim. Hoje em dia são as minhas meninas. Elas me dão os chacoalhões, digamos assim, sabe? Que eu sou uma pessoa muito dispersa. Eu vou começando as coisas, pegando trabalho, pegando demanda, e elas falam assim, mãe, acorda. Não dá, tu lembra? Tem isso aqui para fazer, tem isso aqui para resolver. Para de ir, para de fazer, né? Você tem que volta para o que você precisa agora para resolver. Então, por exemplo, eu comecei terapia com psicólogo por causa delas, muito. E elas falam nas palavras de adolescente, mãe, você tá ficando maluca. Você tá ficando maluca. Então, se você não se cuidar, vai dar problema. Vamos falar outras palavras, né? E aí, às vezes, elas enxergam certas coisas que eu não consigo enxergar. E elas são muito observadoras e falam isso pra mim, né? Mãe, você precisa defender o doutorado. Mãe, o importante aqui mesmo é a faculdade. Mãe, para de fazer isso, para daquilo, preste atenção e tal. Então, é muito pra eu me voltar ao que realmente importa pra mim. E elas são muito importantes na minha vida por causa disso. Muito, muito mesmo, né? Elas usam o palavreado de adolescente, de jovem, aquele palavreado mais pesado, digamos assim, mas eu tô acostumada já com os esporros delas. Eu fiz uma coisa que, assim, meus pais são minha rede de apoio, meu irmão com a minha cunhada são rede de apoio, meu companheiro é minha rede de apoio também. Mas durante muito tempo, essas coisas das crianças pequenas e tal, não sei o quê, eu fiz um grupo de amigas no bairro onde eu moro, no Grajaú, que as crianças foram pequenas ao mesmo tempo e agora elas estão crescendo meio que ao mesmo tempo. Meu filho é o mais velho de todos, mas assim, acabou que todo mundo na mesma creche, depois ficou meio todo mundo mesmo na escola, etc. E foi uma construção intencional. Não foi uma construção de que, conheci uma pracinha, não sei o quê. Não, foi uma construção intencional. Essas amizades também se tornaram redes de apoio. Então, por um grande período de tempo,
A gente fazia grupos de pegar as crianças e tal, não sei o que, que não é muito comum na classe média. É mais comum na galera que é mais pobre mesmo, assim, de reunir as crianças, ter 1 ou 2 adultos, vai todo mundo, volta todo mundo. E a gente conseguiu fazer essa coisa de comunidade e até hoje a gente bate o telefone, fulana, pode ficar com meu filho hoje? Pra eu sair e tal, não sei o que, vai, vamos, fechou, pode vir, pode trazer. Então também tem isso, foi uma construção intencional de ter um grupo de amigos que pensam mais ou menos igual a mim, com quem eu posso contar e que o meu filho tem confiança neles também, tem amizade com os filhos deles também. Tudo foi uma construção intencional. Então, assim, além, né, dos meus pais. Minha rede de apoio hoje é minha mãe. Ela é minha rede de apoio, meu braço, coração, é tudo, assim. Maior incentivadora, parceira, assim, para o que eu precisasse. Hoje eu consigo, acho que dormir em paz, né? Por assumir o cargo de direção, de estar ali finalizando o mestrado, de ser mãe do Pedro, acho que é minha mãe. Acho não, tenho certeza, minha mãe. Então, hoje a minha rede de apoio é a minha mãe, né? Que me ajuda muito. A minha filha mais velha também. E até algumas amigas, assim, que têm filhos menores, né? Em que em algum momento estão ali para dar um suporte. E eu considero muito também como rede de apoio amigas que não ficam com as minhas filhas, sabe? Mas que me fortalecem como mulher. Nesse processo de libertação de culpa mesmo, de me permitir errar, de me permitir ser mulher também, ao mesmo tempo que sou mãe. Eu considero isso como uma rede de apoio, uma rede de apoio emocional, que me fortalece muito e até me emociona. Né? Olha, a rede de apoio é grande, que bom. Ainda bem que ela é grande. Aprendi que não ter a rede de apoio é que faz a gente ficar em situações bem mais difíceis. Eu tenho uma rede de apoio grande em casa, então eu tenho... meu marido é minha rede de apoio, minha mãe é minha rede de apoio, e eu tenho 2 irmãs que são minhas amigas da vida, então estão sempre junto comigo. Mas não é só na família que a gente precisa de rede de apoio, né? A gente precisa de rede de apoio também no ambiente de trabalho. Então, encontrar outras mulheres que têm experiência ou que tiveram experiências semelhantes e trocar com elas é uma rede de apoio emocional também essencial. Então, acho que eu tive aqui grandes amigas no colégio que foram importantíssimas nesses momentos de suporte, quando bateu a insegurança, quando bateu a dificuldade mesmo de cuidar do profissional e do pessoal simultaneamente. É engraçado porque quando eu penso na rede de apoio, sempre vem à minha cabeça muitas mulheres. E essa é uma verdade, né? A mulher, ela acaba sendo muito apoiada por outras mulheres, talvez por uma vivência, talvez por entendimento no olhar do que a outra passou, talvez por vislumbrar um pouco da realização do que não foi naquela outra mulher, naquela outra pessoa. Então, assim, sem sombra de dúvida, a minha rede de apoio, ela é muito formada ao longo da minha história por mulheres, né? Outras mulheres que se somaram. Especificamente na maternidade, a gente não pode esquecer que eu sou uma mulher classe média, uma mulher branca, uma mulher que tem um trabalho, que tem uma certa estabilidade, que para a economia brasileira tem uma remuneração, né, que me permite, por exemplo, pagar uma creche. Então, juntamente com meu marido, tenho um parceiro que também trabalha. Então, tudo isso constrói rede de apoio. Porque quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala muito da rede de apoio, a gente pensa em pessoas, né? Mas, além das pessoas, essa outra rede que a gente constrói, como, por exemplo, né, uma creche, o parceiro que se reconhece dentro desse papel também da paternidade, tudo isso se constrói como rede de apoio. Né? Então,
são mulheres, é uma parceria, é o reconhecimento do outro na função que ele exerce dentro daquele relacionamento. É uma situação também financeira, então tudo isso constrói uma rede de apoio que te possibilita realizar outras áreas da sua vida que também são importantes, como fazer pesquisa, como trabalhar, como continuar os seus estudos, como sair com amigas para poder conversar um papo, né, no final do trabalho. Tudo isso é importante, né, para a nossa formação. Não existe uma área maior, de repente, ou menor, porque todas elas se completam. Para eu, por exemplo, ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa amiga, eu tenho que estar bem profissionalmente, eu tenho que estar feliz, porque minha filha tem que me ver feliz. Não é feliz o tempo inteiro, não é isso, mas eu tenho que estar bem comigo para poder conseguir construir um ser humano, para poder ajudar nessa formação, né, desse indivíduo que para mim é tão importante. Então essa rede de apoio, ela acaba passando por todas as etapas, se constrói de diferentes formas. O que nos faz humanos é a capacidade de errar e aprender. Às vezes pelos erros dos outros, muitas vezes por nossos próprios erros. É a capacidade de continuar apesar das quedas, dos tombos que a vida nos dá. Todos nós caímos em diversos momentos da vida e todos nós precisamos e precisaremos de alguém para nos apanhar quando cairmos novamente. E a minha preocupação hoje é sempre no sentido de agir de forma justa e ética, sabe? Assim, essa é a minha preocupação. E aqui no colégio, especificamente, eu acho que eu posso, sem dúvida nenhuma, falar que eu tenho são duas pessoas que também estão comigo há bastante tempo e a quem eu aprendi a admirar e com quem eu aprendi muito. Eu diria que a mulher, ela tem uma visão mais global de cada situação. A gente não leva só para o caminho técnico.